quer incentivar que as mulheres tenham uma presença mais massiva na ciência, a gente precisa, enquanto mulher, se enxergar no sistema, nos gestores desses sistemas. Porque se a gente não vê pessoas, mulheres nos representando, cada vez mais esse sistema fica parecendo que é um sistema que não é pra gente, não é o nosso lugar. Olá! No mês da mulher, a Durga Sindical realiza uma série de entrevistas com as professoras das universidades públicas e institutos federais da base da Durga Sindical. E para saber da atuação dessas mulheres nas suas instituições. Nossa convidada desta edição é a professora Priscila Sena, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FABICO-URGS. Ela também é diretora regional sul da Federação Brasileira de Associações Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito prazer estar aqui com vocês e participar dessa proposta que visa falar um pouquinho das mulheres na ciência, na instituição, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estou bem feliz, Vamos iniciar, o bate-papo. Que bom, sempre bem-vinda aqui no nosso estúdio. E para falar de um tema tão interessante que é essa área da ciência da informação, que parece ser tão complexo, mas eu sei que a senhora pode falar mais para nós sobre isso e já quero logo de antemão perguntar, como é a participação das mulheres na produção de trabalhos científicos nessa área, professora? Então, ela é uma produção bem presente e, inclusive, nós temos pesquisadoras que têm trazido dados desse crescimento e dessa presença das mulheres nos estudos científicos sobre diversas temáticas, tanto no quesito de abordar gênero em si, mulheres, a comunidade LGBTQIA+, abordar mulheres negras, mulheres trans, enfim. E também de abordar a presença das mulheres em outras temáticas, por exemplo, na inovação, na tecnologia, que é muito a minha abordagem quando eu vou tratar dessa presença feminina, como é essa presença nas pesquisas em tecnologia, em inovação, e como é essa articulação com a ciência da informação, com a biblioteconomia, que é a minha base, porque eu sou bibliotecária. Então, tem sido cada vez mais presente e eu acho isso bacana porque tem se voltado para esse histórico da presença feminina na área, mas também de querer entender o que essas mulheres estão fazendo. Inclusive, na nossa área tem um selo editorial que chama Selo Niuota, e se a gente for analisar as publicações, essas publicações, muitas são oriundas de mulheres. Esse selo, ele vamos dizer que gestionado, pelas pesquisadoras Franciele Garcês e Natália Romero, e eu, inclusive, aconselho para quem está acompanhando a gente aqui para dar lá uma sondada, olhar no catálogo, porque tem obras incríveis, tanto para quem é da ciência da informação e da biblioteconomia, quanto para quem é de fora também, porque assim, as obras realmente trazem uma contribuição bem bacana. E o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil apresenta baixa diversidade em relação à população diversa e plural do país? Sim, isso a gente tem inúmeras pesquisas que apontam que, embora as mulheres elas participem ativamente da construção da nossa ciência, quando a gente vai equiparar essa participação e a presença em cargos de gestão ou, por exemplo, na conquista de bolsas para desenvolvimento de suas pesquisas, esse número, ele não é um número que bate. E aí, sobre isso, inclusive, abordei numa pesquisa que foi publicada no início do ano passado, falando da questão da justiça informacional, que tem uma relação muito com a área da ciência da informação, O que se tratava a justiça informacional
e como, na perspectiva da ciência da informação, a gente pode estar desenvolvendo ações para tornar esse sistema um pouco mais equitativo, um pouco mais justo. E o que fala mais ou menos essa justiça informacional, né? Ela olha para as pessoas no sentido de enxergá-las, né? Da gente ter pessoas como buscadoras de informação, como fontes de informação e como sujeitos. Então, se a gente quer incentivar que as mulheres tenham uma presença mais massiva na ciência, a gente precisa, enquanto mulher, se enxergar no sistema, nos gestores desses sistemas. Porque se a gente não vê pessoas, mulheres nos representando, cada vez mais esse sistema fica parecendo que é um sistema que não é pra gente, não é o nosso lugar. Né? Então, o artigo ele traz essa discussão, trazendo esses dados estatísticos mais precisos, e eu aconselho a leitura para a gente poder entender que o trabalho com a informação, ele tem uma contribuição em tornar mais diverso e plural todo esse sistema político que envolve a ciência. E, professora, comente um pouco sobre esta publicação. Bibliotecárias Negras falam sobre si e suas vozes são potentes. Então, dentro dessa perspectiva feminista, antirracista e descoloniais, né, da biblioteconomia e da ciência da informação. Bom, essa pesquisa foi uma pesquisa que saiu, um capítulo de livro, né? E assim, essa publicação também está disponível. Todas as minhas pesquisas, geralmente, elas estão em acesso aberto, todas. Inclusive, na semana do dia 11, que foi a comemoração das Mulheres e Meninas na Ciência, eu fiz uma publicação nas redes sociais, né, nas mídias sociais, deixando até o link disponível de cada publicação relacionada diretamente com mulheres, porque, enfim, eu sempre estou envolvida em diversas pesquisas, com diversos grupos, e essa pesquisa em si me trouxe enorme alegria, porque ela foi desenvolvida com a professora Luciana Gracioso, da Universidade Federal de São Carlos, e foi para uma chamada em que a gente tinha para abordar as perspectivas feministas, né, na ciência da informação na América Latina. E o que a gente pensou? Bom, vamos falar sobre isso. Tá, vamos falar sobre isso. Mas, nossa, a gente está falando das pessoas e a gente está olhando essas mulheres muito como objeto, ou então eu falar da minha perspectiva de bibliotecária negra na área, né? Então tem isso também, né? Eu sou uma mulher negra, bibliotecária, cientista da informação, e eu falei, não, mas eu não quero só a minha perspectiva, eu quero diferentes perspectivas, né? Nós queremos, né? Tanto eu quanto a Luciana. E aí o que a gente fez? A gente fez uma convocação, digamos assim, né? Uma chamada, um convite para bibliotecárias negras de diferentes tipos de organizações, né? Bibliotecas, mas também de organizações privadas, para que elas trouxessem a perspectiva delas dentro dessas organizações. E como é que a gente conduziu isso? A gente conduziu por meio de um grupo focal. E que esse grupo focal foi tão potente que a gente até expressou, né, nesse capítulo de livro, que pareceu como que se diz, uma roda de conversa, né, um círculo ali feminino, porque foi potente, porque embora em muitos momentos da conversa a gente se emocionou muitíssimo, porque quando a gente vai trazendo as experiências, né, do tratamento nesses ambientes, de ser a única, né, de ser olhada como a única bibliotecária negra, das falas, muitas vezes não diretas, né, veladas, mas que ferem às vezes até mais do que as falas que não são veladas, mexeu com todas, né, foi bem potente nesse sentido. Então, o resultado que a gente teve foi essas colegas falando sobre si. Então, não era eu enviando um questionário, né? Eu e a professora Luciana enviando um questionário para elas. Era elas trazendo a perspectiva delas.
E foi um capítulo, né, uma pesquisa construída, escrita a 4 mãos em um lado. Mas, na verdade, se transformou em escrita, eu acho que foram 6 mulheres que participaram, 6 bibliotecárias. Então, vocês imaginam aí, 12, né? Foram 16 mãos. Por quê? Porque a gente teve todo um cuidado delas participarem, a gente fez a transcrição, a gente teve ainda 2, acho que se não me engano, uma mestranda e uma graduanda que fizeram a transcrição também, que estudam perspectivas antirracistas. E depois que a gente fez essa transcrição, a gente devolveu para essas participantes, para que elas pudessem, né, olhar aquilo ali, né, e ter a dimensão assim, bom, foram as minhas palavras, não foram, né? Faltou alguma coisa que eu queria ter dito e a emoção não deixou. E aí é um capítulo que eu tenho um especial carinho, porque foi, vamos dizer que um marco nessa minha aproximação, não só na perspectiva da abordagem das mulheres na ciência, mas também entendendo esse meu lugar e essa voz que eu tenho como pesquisadora negra, como professora negra na área, mas entendendo o meu lugar, dando voz a elas também. Então, foi um marco nesse sentido, né? E hoje, quando eu falo das mulheres nas ciências, lógico, não é como uma teórica no assunto, que tem tantas incríveis mulheres que pesquisam, inclusive são citadas e referenciadas na minha pesquisa, mas é desse lugar que eu me entendo como essa mulher negra atuante. Então, entendendo esse lugar, é que eu passo a entrecruzar pesquisas e trabalhar em conjunto com essas pessoas que estão aí mais aprofundadas, né, na temática, e articulo a inovação, a tecnologia com tudo isso. E como é importante ter essa oportunidade, né, de mostrar isso para as pessoas. Inclusive, Priscila, onde que a gente pode consultar, ter acesso a esse material? No catálogo do selo New Water. A gente consegue ter acesso, né, a esse material. Deixa eu só verificar aqui para vocês, porque o nome do livro é Perspectivas, se não me engano, Feministas antirracistas. Eu deixei escrito, será? Que é o capítulo, né? Que aí eu deixo referenciado, deixa eu só verificar aqui. Assim, ó. Isso mesmo, eu vou verificar para vocês, ó, Perspectivas Feministas, Antirracistas e Decoloniais em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Tá no catálogo do selo New Water que eu acabei de citar para vocês, está acesso aberto. Eu não só recomendo a leitura desse capítulo, como de todos os outros, é um mais potente que o outro. Então vale a pena conferir com certeza, porque está um trabalho lindíssimo. E as mulheres negras também têm um grande espaço hoje na pesquisa também, porque né, a gente fala muito na invisibilidade das mulheres negras, mas também às vezes não tem essa divulgação toda, por isso que a gente não conhece. Que bom, né, que hoje você trouxe esses dados, essas informações. Isso, inclusive a pesquisadora que eu citei para vocês, que é a Franciele Garcês, que atualmente é professora na Universidade Federal de Rondônia, e a Natália Romero é professora, se não me engano, na Unirio. Acho, tá, gente? São muitas redes, né? Porque uma coisa que é bom pontuar para vocês, né? Eu tenho uma característica de trabalhar muito com parcerias, né? E é uma característica da inovação tecer parcerias estratégicas. Então, como eu trabalho com inovação e com tecnologia, essas parcerias, elas acontecem muito naturalmente para mim. Então, porque primeiro, eu acredito, se eu falo de diversidade, eu acredito que é a junção do diferente que faz com que a gente inove, né? Porque uma traz uma perspectiva, outra traz outra perspectiva. E bom, a Franciele Garcês é uma que tem estudos bem potentes na área, trazendo as mulheres negras na ciência da informação e na biblioteconomia, com um livro que foi lançado e tudo, então recomendo para vocês. Dentro da Fabico, né, que a gente estava aqui conversando, né, antes um pouquinho, tem também, para que vocês possam olhar a publicação, a professora Gláucia Vaz, que também
tem pesquisas nessa temática, pesquisas mais aprofundadas. Então, são mulheres que eu recomendo que sejam lidas, mas tem tantas outras. Meu Deus, se eu fosse citar aqui, se eu falar, só são essas, eu estou sendo equivocada. Então, assim, o que eu digo para vocês? Entrem lá no seu Neota, pesquisem por esses nomes. Também, quando leem um artigo, não é só o meu, né? Já é como é que eu posso dizer? Aquele conselho de profa, né? Quando vocês acessarem os artigos, não somente leiam os artigos, mas vão lá nas referências, olhem as mulheres que estão referenciadas também, porque geralmente é nessa linha que a gente vai conseguindo aprofundar os estudos, né? O que a gente pesquisa. Com certeza. E a senhora também é coautora nesse prêmio do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, edição de 2023, teve destaque em Mulheres Inventoras no Patenteamento Brasileiro em Inteligência Artificial. E aí, como foi esse trabalho? Foi muito bacana, uma construção coletiva também, né? A gente tem uma mestra ali dentro da Fabico, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, né? O PPG-SIM, e são duas mestrandas, né? Na época elas eram mestrandas, uma já concluiu, outra está no caminho, né? E junto com a professora Ana Moura. Então a gente desenvolveu essa pesquisa, olhando a presença das mulheres no registro de patentes relacionadas à inteligência artificial. E a pesquisa, né, recebeu o prêmio dentro do grupo, né, ali foi um dos prêmios, teve uma em primeiro lugar, essa pesquisa ficou ali em segundo lugar, e para a gente foi uma surpresa muito positiva. Por quê? Porque mostra que a área da ciência da informação, ela está interessada em ver, né, o desenvolvimento de pesquisas que mostrem as mulheres presentes em espaços, por exemplo, de tecnologia, né? Porque quando a gente vai falar em tecnologia, a gente muitas vezes... Perguntem aí quando vocês estiverem, né, nos escutando, nos vendo, quando pensa em tecnologia, às vezes vem logo o nome de vários homens, mas a gente às vezes não consegue lembrar rapidamente o nome de mulheres. E aí, quando vem essa premiação, a gente percebe, lógico, a premiação não é só pela temática, né? Não é só porque a temática é bonita, né? Vamos aqui, né? É pela qualidade da pesquisa, né? E isso, com certeza, as primeiras autoras, né? A mestra e a mestranda têm total pontuação máxima, né? Elas nos deu o prazer, enquanto professoras, de participar da pesquisa, né? Pela qualidade. Mostra também a qualidade das pesquisas desenvolvidas dentro do programa de pós-graduação e dentro da própria Fabico, né? E para a gente é um motivo de grande alegria. Essa pesquisa, para quem ficou curioso, né, de ver, ela ainda não está disponível, mas ela vai sair nos anais agora, se não me engano, em março. E a gente agora está nesse processo de extensão dessa pesquisa para publicá-la em uma revista científica. Então, a Janaína continua aí seus estudos, com certeza a gente no doutorado, mas a gente vai estar aí nessa parceria, então ao longo desse ano é provável que saia uma extensão maior dessa pesquisa, mas quando sair nos anais, como eu digo, eu falei das mídias sociais, eu sou uma pessoa bem presente nas mídias sociais, então para vocês irem acompanhando quando sair, provavelmente eu vou deixar esse link disponível para que vocês vejam, leiam e dialoguem com a gente, né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu sempre costumo dizer, na ciência a gente nunca conclui pesquisas, né? Nunca é concluído. A gente é um processo. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui, quando vocês escutarem, quando vocês verem, se quiserem dialogar mais, se quiserem somar, se tiverem ideias, por favor, eu estou super aberta, né, para a gente poder construir a ciência em conjunto, ainda mais nessas perspectivas que trazem mulheres negras, a atuação em inovação e tecnologia, o que a inovação e tecnologia pode contribuir, né, com a comunidade. Então, estou sempre aberta para esses diálogos.
E falando mais sobre essa sua função como diretora regional sul desta federação das bibliotecários cientistas, né, da informação e instituições. Bom, essa federação, eu já estou nela na gestão, na segunda gestão, né? Porque eu estive de 2020 a 2023 como diretora de formação política e profissional, e aí era no quesito de pensar formação para a área da biblioteconomia, mas também se estende para as áreas afins. E nessa segunda gestão, eu fiquei com a parte de diretoria regional sul, que funciona no sentido de estar tecendo esse trabalho conjunto das associações, mas também está trabalhando com as associações individualmente. Óbvio que a gente ainda está nessa construção, né, porque a gente pega a gestão, se não me engano, entre final de agosto e setembro, início de setembro, mas nesse andar a gente teve um Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que ocorreu na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e N outros eventos, né? Vamos ter uma bateria aí de eventos e de ações agora no mês da pessoa bibliotecária, então acompanhem, a gente faz muito barulho, mas um barulho positivo, trazendo em evidência a área da biblioteconomia. Então, essa diretoria funciona nessa articulação, tanto com as associações locais, ou seja, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, mas também na integração dessas. E aí, como eu sou diretora regional sul, eu também tenho contato com as outras diretorias regionais. Por que a gente tem essa divisão, né? Para poder fazer esse trabalho, como que eu posso dizer assim, mais efetivo, porque enquanto diretoria, presidência, né, que a gente tem o Jorge do Prado e a Adriana Ferrari como vice-presidenta, é difícil a gente olhar para o nosso país e conseguir dar atenção, porque geograficamente, né, é enorme o nosso país. Então, as diretorias regionais funcionam como esse braço para que a nossa diretoria possa conseguir dar conta das especificidades de cada região, porque o nosso país, ele tem micropaíses dentro dele. Então, o que é uma necessidade na região sul, não é uma necessidade na região norte, ou nordeste, ou sudeste, ou centro-oeste. Então, são necessidades diferentes. E é nessa atuação mais efetiva, mais eficiente, mais focada que a diretoria atua. Uhum. E nos bastidores nós estávamos conversando sobre um trabalho também relacionado à ciência da informação e a esse impacto social, né? Então até gostaria que falasse mais um pouquinho para nós sobre isso, que eu achei bem interessante esse tema. Maravilha. Bom, eu sou concursada recente na URGS, né? Então, para trazer para vocês um pouco de contexto, né? Vou fazer um ano que eu estou na Universidade do Rio Grande do Sul. Então, nesse um ano, eu trabalhei Você é natural de onde? Eu sou natural de Rondonópolis, no Mato Grosso. Eu sou mato-grossense. Sou mato-grossense e eu estudei biblioteconomia na Universidade Federal do Mato Grosso. Só que eu estou no sul do país há 12 anos, tendo estudado mestrado e doutorado em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui, em Porto Alegre, há um ano. Então, assim, vocês já vão ver que devido a isso, essas redes acontecem, né? Então, os meus trabalhos sempre com muita gente, porque eu passei por muitos lugares e sempre busquei uma atuação ativista, política no quesito da área, exatamente porque, embora eu seja muito apaixonada por pesquisa e muito apaixonada por docência, vocês devem perceber, meus olhos brilham quando eu falo de pesquisa e docência, eu sempre tive muito temor dessa pesquisa, dessa docência não chegar na prática. Então, por isso que eu sempre fui buscando me articular com os movimentos associativos e também meus olhos brilham quando eu falo deles. E também aí está a minha alegria de estar hoje participando aqui com vocês, né? Por conta desse trabalho coletivo.
Então, depois, né, completando quase um ano, eu vou estar ofertando agora nesse semestre 2024-1 uma disciplina letiva que ela está em tópicos avançados de recursos informacionais, ou seja, vocês não vão encontrar o nome dela, porque tem todo um processo, né, para entrar como disciplina, mas ela é informação para a inovação de impacto social. E com essa disciplina, qual que é o meu intuito? O meu intuito é trabalhar a inovação, trabalhar aspectos tecnológicos, porque eu vou trazer metodologias que são oriundas de ambientes tecnológicos, de contextos tecnológicos. Priscila, o que você está querendo dizer com isso? Né, vamos lá. Estou querendo dizer que são metodologias oriundas de empresas, startups que trabalham, por exemplo, com o desenvolvimento de aplicativos, de softwares, de plataformas digitais. Acho que agora eu traduzi melhor, né? E essas metodologias eu vou trazer para mostrar para os nossos estudantes que é possível trabalhá-las no sentido do desenvolvimento de serviços informacionais, de produtos informacionais para as unidades de informação. Nesse primeiro momento, o foco mais nas bibliotecas, mas isso pode se estender aos arquivos, aos museus, aos centros de documentação e também para outras organizações, né? Organizações sem fins lucrativos também. Então, eu vou estar trabalhando isso, mas mostrando um pouquinho do que seja o impacto social, que não é somente, né, a gente gerar uma inovação, mas desde o momento que a gente está pensando um serviço ou um produto novo, a gente já pensar a articulação de qual o impacto que vai ter, não só financeiro, mas o que vai mexer na comunidade que recebe essa inovação. Bom, que belo trabalho. E bem, nosso papo está ótimo, mas então agora a gente tem um tempo curto, mas olha quanta informação que a gente conseguiu compartilhar e levar aí o trabalho da professora Priscila para os nossos espectadores, né, nossos ouvintes, que é um podcast e um videocast também, nossos telespectadores. E professora, então as suas considerações finais, aquela mensagem para as mulheres, já que a nossa série de entrevistas fazem uma alusão ao mês da mulher. Bom, a minha mensagem, eu acho que é uma mensagem global, né? Não é minha, não é única, é que todo lugar é o nosso lugar quando a gente almeja ele. Então, assim, que vocês possam ter isso em mente todas as vezes que bater a síndrome da impostora, que bate, que não existe um lugar que é para essa ou aquela pessoa. Lógico, eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas que a gente pode conquistar esses lugares. E se eu posso deixar um conselho, se isso é possível, é que tentem sempre encontrar grupos que apoiem aquele sonho que vocês têm, né? Que dê aquela injeção de ânimo no que vocês desejam. E se o seu lugar for a ciência, né, for uma das temáticas que eu abordei aqui, ou outras de tantas coisas que eu trabalho, né, que assim, o tempo é curto, né, se a gente fosse falar, nossa, Priscila, falar sobre a ciência aberta, mas tudo vai ter relação, tá? Podem contar comigo, e contar com esses grupos que eu tenho trabalhado também. E se for outras temáticas, tentem encontrar essas referências. A gente às vezes pensa quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa, quando está tendo um sonho, que a gente está sozinha. E quando a gente está sozinha, é muito difícil, né? Doloroso. Mas quando a gente vai encontrando esses apoios, essa luta ela passa a ser um pouquinho mais leve. Então, todo lugar é o seu lugar, é o meu conselho. Então, assim, siga firme, sonhe, conquiste e me avise, porque eu também quero conhecer vocês. Que bom, muito obrigada, professora Priscila. Pessoal, então para você ainda que não acessou o nosso canal no YouTube, não se inscreveu, deixe seu like lá, se inscreva no nosso canal da Durgues e acompanhe também os podcasts pelo nosso canal de Spotify. Muito obrigada. Obrigada.